Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Esse trabalho é voltado para a disciplina de Práticas Multidisciplinar do Esporte, ministrado pelo professor Alessandro, e tem como integrantes e autores Carla, David, Jennifer, Leonardo, Kelvin, Vinícius, Tamires, Sara e eu, Valdineide, né? Então, assim, o projeto ele tem como objetivo falar sobre o trabalho de uma equipe multidisciplinar voltada para um atleta de alto rendimento, que no nosso caso e tema de pesquisa foi a natação, né? Então, através de pesquisas e artigos que relacionamos, podemos analisar a importância dessa interação, né? A interação dos trabalhos de cada profissional na obtenção dos resultados e na determinação de como serão os processos a serem realizados, né? A gente sabe que chegar a esse tipo de nível não é uma tarefa muito fácil e que além de se vencer obstáculos todos os dias, ele ainda tem que se superar e superar alguns fatores que são determinantes para chegar até aí, que são fatores psicológicos, fatores técnicos, fatores sociais, e a importância de cada profissional voltada para esse trabalho foi justamente mostrar para vocês como que essa equipe trabalha em função disso. Agora vamos falar um pouco sobre quais demandas serão citadas nesse trabalho. Bom, então, essas demandas dentro de um sistema de classificação, nós colocamos aí as mais importantes no decorrer do projeto que foram utilizadas, que são elas, as demandas médicas, que trata-se do quê? Dos profissionais que fazem a parte de análise clínica, análise de acuidades visuais, físicas, neurofuncionais. Então, são profissionais que vão fazer todo o processo de avaliação para que libere ou não, ou para qual seria a modalidade destinada a esse atleta. E aí nós temos a classificação da preparação física, que aí através da obtenção desses resultados pela preparação médica, pela parte médica, faz o quê? Aí ele começa a análise das individualidades, né, para aquele desporto que o atleta está sujeito a se destinar, né? Se ele está apto ou se ele possui habilidades individuais para se tornar um atleta de alto nível. E aí nós temos a classificação fisioterapeuta, que faz a parte de análise de futuras lesões ou tratamento de lesões ocasionadas durante o decorrer do processo de treinamento. Temos a análise psicológica, que é a classificação psicológica, que são os profissionais que tratam de traçar um perfil daquele indivíduo para ter todo o cuidado na preparação, para ver suas individualidades de frustrações, trabalhos em equipes e todo o resto. Temos a parte das classificações nutricional, que são os profissionais que tratam de fazer a parte da alimentação, que tem suma importância na realização de projetos ou de trabalhos que têm um alto rendimento, tem total importância na eficiência daquele atleta. E temos a parte de classificações biomecânicas e fisiológicas, que aí eles vão tratar de se aproveitar dos fatores biomecânicos e fisiológicos daquele atleta e os resultados da obtenção de testes para que se possa ter melhorias ou correções no decorrer do processo. Bom, agora eu estarei falando um pouco sobre a natação como desporto. Sendo um dos desportos mais praticados no mundo, a natação ela está presente ao longo da nossa vida. No ventre da mãe, o bebê dá as primeiras braçadas. Posteriormente, aparecem os banhos e mergulhos no mar, no rio ou mesmo na piscina. Por movimentar praticamente todos os músculos e articulações do corpo, a natação ela é considerada um dos melhores exercícios físicos existentes e dos mais exigentes. Ela era originalmente um meio de sobrevivência do homem, que em tempos primitivos eles precisavam fugir dos animais maiores ou procurar alimentos por entre rios ou lagos. Hoje em dia a natação, ela pode, nas suas várias modalidades, ela pode ser vista como um método de recreação, um desporto, ou podendo ser utilizada para salvar pessoas de afogamento, e poderá também ser importante em atividades piscicatórias ou em pesquisas científicas marítimas. Bom, eu vou falar um pouco sobre a preparação física, englobando mais a parte do treinamento de força. E o que seria o treinamento de força? O treinamento de força, nada mais, nada menos, ele é utilizado para melhorar o seu desempenho muscular. E a utilização dele na área da natação tem como objetivo ser como uma sobrecarga complementar nos músculos utilizados aí durante os nados. Assim, ele vai visando aumentar a sua potência. E os benefícios promovidos pelo treinamento de força, tudo depende de uma manipulação de vários fatores, podendo ser os exercícios,
a forma de execução deles, a periodização do seu treino e a aplicação durante os seus treinos. Aplicado no treinamento dos nadadores, dentro ou fora da água, tem como objetivo aumentar a sua força muscular através da sobrecarga dos músculos usados durante os nados, como eu falei anteriormente. Os programas de treinamento de força, eles são utilizados há muito tempo, mas só agora ele passa a ser uma parte integrante da preparação dos nadadores para uma competição. De forma geral, podemos destacar duas existências diferentes de metodologia no treinamento de força, e ambas elas vão melhorar no seu rendimento. Na atualidade, a investigação científica mantém a superioridade do treinamento específico por N motivos, podendo ser o modelo de movimento, a velocidade do movimento, o metabolismo, a fadiga, entre outros. Há muito tempo, a natação procura entender e utilizar em benefício do atleta a causa e o efeito de aspectos fisiológicos e biomecânicos. Sabemos que a duração, intensidade e o sistema energético específico utilizado nas provas de natação tem certa relação com a distância de cada prova. E acredita-se que esse trabalho em forma de série é mais efetivo se utilizado distâncias curtas, pois o nadador não atinge um nível elevado de fadiga, devido ao tempo de descanso entre as repetições. Tempo esse que deve ser o suficiente para manter a velocidade adequada durante o número de repetições, pois o intervalo de recuperação e o número de repetições, eles que determinam a fonte energética predominante a ser ativada. Esse tipo de trabalho está sendo utilizado para aumentar as possibilidades funcionais do coração, porque é o principal fator limitador do nível de produtividade aeróbica. Isso que os atletas podem nadar em alta intensidade antes da acumulação do ácido láctico. Quanto maior a intensidade do trabalho, melhor para aperfeiçoamento da capacidade anaeróbica. As fontes principais, láticas, constituem principalmente no sistema energético, nas distâncias de 100 e 200 metros, e tem importante papel na distância de 400 metros. Considerando que o treinamento busca um melhor desempenho dos nadadores, há um estudo que afirma que quanto maior a capacidade aeróbica, menor a produção de lactato no sangue e maior a capacidade de eliminação após o exercício. Destaca também que o consumo de oxigênio intensifica conforme cresce o dispêndio de trabalho, indicando assim um aumento do metabolismo oxidativo. E mais, se o exercício for repetido várias vezes em períodos curtos de repouso, o acúmulo de lactato no sangue diminui substancialmente. Afirma-se que muitos métodos são associados à velocidade do treinamento utilizado na natação. Métodos como o percentual máximo de velocidade individual ou competição, o percentual de esforço máximo contra a resistência da água, a concentração de ácido láctico acumulado durante a atividade, que corresponde às diferentes velocidades. Bom, eu vou falar um pouco sobre a nutrição na natação. A nutrição esportiva e a psicologia do esporte têm um tempo e vem ganhando muito espaço a partir dos benefícios do desempenho esportivo. A psicologia considera o controle dos estados emocionais e mentais, levando em conta as condições emocionais para o rendimento dos atletas nas competições. A nutrição, ela potencializa o desempenho esportivo através da alimentação pelos nutrientes ingeridos pelos atletas. A alimentação tem grande peso no preparo do atleta, porque ela exerce efeitos no sistema nervoso e cerebral. E assim, as condições emocionais e mentais do atleta varia de acordo com a sua preparação.
O estado emocional do atleta é influenciado pelo humor, pelo estresse e pela ansiedade. Para cada atleta, existe uma dieta adaptada, específica, dependendo da sua preparação. Então, para cada atleta, é feita uma dieta que se adapte ao treino dele e à competição dele. A natação, ela é uma modalidade esportiva que ela depende muito da demanda calórica do atleta. Ou seja, é um desporto que depende do trabalho individual de cada atleta. Então, se querendo não concentrar para conseguir seguir essa linha da dieta e junto com a sua preparação. Ela exige muita força e resistência e adaptação fisiológica, por exemplo, o aumento da resistência, a potência aeróbica e anaeróbica, que ajudam na melhora do desempenho do atleta. O treino dos atletas variam de 6 a 12 sessões por semana, tendo volume intenso em cada sessão. A suplementação nutricional, por conta das substâncias incluídas na dieta, como as vitaminas, minerais, ervas e botânicos, aminoácidos e combinações desses componentes. Ajudam muito na preparação do atleta, esses nutrientes, por conta do organismo, que elas são boas para o organismo de cada atleta. A transição possui baixo volume e intensidade de treinamento. Duração de 2 a 4 horas por semana, e o objetivo é fornecer a recuperação fisiológica e psicológica para prevenir o overtraining. Ou seja, no final, quando está chegando às competições, os atletas diminuem o seu tempo de treino de 2 a 4 horas, e o seu tempo de treino de 2 a 4 horas na semana, assim, por dia, para não se lesionar. E aí, querendo ou não, também a nutrição, entra a nutrição esportiva, que muda a dieta do atleta para a competição. E assim, ele consegue ter um preparo físico, mental e emocional melhor para cada competição. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a parte do psicólogo em relação à equipe que ele está ajudando a preparar o atleta dele. Normalmente, quando vão fazer testes com o tal atleta ou com a equipe, eles normalmente fazem um diagnóstico, vamos dizer assim, uma avaliação desse seu atleta para saber em qual perfil realmente ele se encaixa para eles começarem a trabalhar. Depois que eles já têm o perfil do atleta ou dos atletas, eles passam por quatro períodos. O período de tensão a longo termo, o período de início de tensão pré-competitiva, o período de tensão competitiva e o período de início de pós-competitividade. Bom, o período de início de tensão a longo termo, ele vem desde uma preparação de anos da preparação em si do atleta. Porque neste período é um momento que, vamos dizer assim, existem etapas para que o atleta veja em qual nível que ele está. Por quê? Porque vai atribuir exames médicos realizados por profissionais qualificados para saber o que ele tem, se ele está bem de saúde física. Depois o preparador vai saber qual o grau em si dos treinamentos que ele vai estar fazendo, para saber se ele tem que mudar uma coisa, modificar algum método de treinamento. E a parte psicológica serve para saber o que vai motivar o aluno a continuar nessa preparação. Bom, o período de início de tensão pré-competitiva, ele vem normalmente antes de 2 dias da competição em si. É o momento que o atleta está mais nervoso, ele está com ansiedade, ele está com medo. E com isso vem várias, vamos dizer assim, métodos e técnicas para que tanto que a equipe, tanto o preparador físico, que ficou com ele mais tempo, vamos dizer assim, não que toda a equipe não tenha ficado, mas ficou mais do lado dele, sabendo
o que ele sente, o que ele poderia perder, o que ele tá com medo do que pode acontecer. Ele fica com medo mais por conta de ter dado o seu melhor e ter chegado ao máximo, mas não ser o suficiente e aí infelizmente perder. Mas isso acontece porque ele tá com medo. Isso vem com que o preparador técnico dele, preparador físico, fale com o psicólogo para tentar ter alguns métodos para tentar acalmá-lo. O período de início de tensão competitiva é o momento que o atleta ele vai entrar no ginásio, ele vai competir. E nisso ele já tem que manter a calma, tentar buscar um relaxamento, tentar relaxar. Aí tem toda a equipe para fazer alguma massagem ou instruí-lo a fazer banhos quentes, banhos frios, tentar ignorar os pensamentos negativos e até mesmo tem algumas técnicas que falam para ele não ficar perto de companheiros que infelizmente podem ter acarretar algum pensamento negativo. Então tem várias técnicas em si para ele tentar entrar do modo mais positivo e fazer o que ele treinou para fazer. O período de início de tensão pós-competitiva é o momento que o atleta sai do ginásio, é o momento que ele vai saber a sua colocação ou a sua nota em relação à sua performance. E é o momento que ele tá com medo de saber porque ele acha que foi bem, pode falar que ele foi mal, e os juízes que vão decidir. Nisso pode acarretar alguns sentimentos como de agressão ou até euforia e até mesmo pode gerar uma depressão em relação ao seu resultado, porque ele treinou tanto que ele infelizmente pode não ter ganho ou ele ficou bem feliz por ter ganho a competição em si. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me acompanhando. Meu nome é David. Eu vou falar da parte de fisioterapia da natação. A natação em si, ela pode comprometer muitas partes físicas do seu corpo. Ainda mais quando você trata ela como uma parte de esportes e utiliza ela como um esporte olímpico ou como um esporte para você seguir carreira. Ela, querendo ou não, ela pega muita parte dos ombros, ela pega muita parte da lombar, ela pega joelhos, ela pega muito da articulação do cotovelo, por conta do nado crawl, nado costas, e acaba ocasionando muitas lesões e elas podem acabar com a carreira do atleta. E essa fisioterapia seria muito bom desde o início do atleta seguir desde do comecinho dele, para que não ocasione uma lesão mais grave lá para frente, ainda mais quando ele começar a participar de muitas competições. Esse atleta corre muitos riscos de ter lesões no acromo, na parte dos ombros, lombar, muito, ainda mais pela entrada de bico que tem na parte da natação, ela acaba lesionando bastante os atletas. E essa fisioterapia, tanto liberação miofascial é muito bom, muito utilizado para atletas, a parte de mobilidade, de exercícios físicos com cargas moderadas para que só trabalhe a mobilidade do atleta. O core é muito utilizado também e ele com certeza é um dos principais a ser utilizados para cada atleta, e conforme esse atleta for desenvolvendo, ele vai ter que continuar mais e mais nessa fisioterapia, por conta que cada vez mais ele pode ter mais casos de lesões, como no basquete. No basquete tem muito disso, de atletas que acabam não fazendo fisioterapia desde o início e mais para frente acaba ocasionando uma lesão mais grave, mais forte, e isso é muito bom de ser utilizado desde o início do atleta até sua ascensão e mais para frente, conforme ele for participando de muitos campeonatos, ele vai conforme o campeonato, praticando, cada vez se adaptando mais e cada vez evoluindo mais a sua técnica de nado, e conforme for passando ele vai se...
Eu vou estar falando sobre o papel do fisiologista dentro dos estudos de natação. No início do século passado, pesquisadores da Escola Escandinava de Fisiologia do Exercício apresentaram os primeiros trabalhos em nadadores, medindo o débito cardíaco e coletando o ar expirado. Seguiram-se outros a respeito do gasto energético, da propulsão na água e da resistência ao deslocamento, do equilíbrio térmico, da contribuição relativa dos braços e das pernas, na progressão e da velocidade do nadador nos diversos estilos. Na realidade, o estudo do homem no meio aquático fica dificultado pela aplicação e manuseio dos instrumentos dentro da piscina. Foram construídos ergômetros aquáticos de diversos tipos, dentre eles o de turbina com janela lateral de vidro transparente, o de canal circular com 60 metros de circunferências, ou a natação amarrada, que traciona o nadador por um cinto preso à sua cintura, com roldanas presas na borda e em um poste fixado na mesma, sendo puxado para a borda da piscina ou pondo uma resistência contra ele. Desse modo, o estudo do nadador ficou menos dificultado. Comprovou-se que o gasto energético no deslocamento na água pela mesma distância percorrida fora d'água era muito maior. Com o professor que já fez preparação de atletas, qual pode apresentar? Meu nome é Diego Queiroz, sou formado em Educação Física, bacharel em licenciatura, tenho pós-graduação também em treinamento também, e sou atleta profissional e preparador físico também de atleta profissional também. Legal. Quanto tempo você dá aula? Já fazem 15 anos que eu dou aula. 15 anos, legal. Quando você vai preparar um atleta, existem etapas que vocês fazem quando vocês vão preparar? Tem alguma metodologia para seguir em relação à preparação? Então, toda vez que a gente vai preparar um atleta, a gente faz a periodização, né? Sempre para maximizar o objetivo dele final, né? A gente vai sempre buscando a eficiência máxima dele ao longo da preparação. Legal. Vocês quando vão preparar, vocês fazem algum teste em relação à preparação? Então, geralmente, quando a gente vai preparar, a gente faz um teste de aptidão física, né? Para determinado campeonato que vai participar, para a gente avaliar, para ver como é que ele está. E daí em diante a gente começa as etapas do trabalho, até chegar no dia da preparação para ele estar pronto. Da hora. Normalmente quando vocês têm uma equipe, quando o atleta do esporte tem se lesionado, não um dia antes da outra, mas um tempo, um mês atrás mais ou menos, ele tem um acompanhamento médico ou algo do tipo? Então, geralmente quando o atleta vem de lesão, ele passa por uma fisioterapia, né? Para a gente avaliar, juntamente com a junta médica que a gente tem lá na equipe, a gente está avaliando e fazendo o melhor trabalho possível, né? Aí a gente vai preparar ele junto com o fisioterapeuta, a gente vai fazendo esse trabalho multidisciplinar, a galera vai toda reunida para chegar no objetivo final que a gente quer. Legal. Também em relação ao médico, sempre tem acompanhando para saber tanto o médico para tratar em si lesões ou patologia em si, e também tem algum psicólogo no meio para saber, por conta que, como às vezes é só um atleta que vai entrar talvez no ringue ou na hora de competir, ele fica meio nervoso, meio tenso, certo? Ele já conversa com você, o que sente, tudo? Geralmente quando a gente faz a preparação é tudo envolto, né? Como eu disse, é uma equipe multidisciplinar, né? Começa do médico, vem com o fisioterapeuta, ortopedista e vem o psicólogo também esportivo também, para a gente entender também, né? Não adianta o corpo estar preparado se a mente não acompanha. Então, geralmente a gente sempre enfatiza isso, quem manda no corpo é a mente. Então a mente ela tem que ser cuidada com prioridade para o corpo estar bem. Legal. A parte de treinamento, vocês também treinam Algumas demandas têm que coexistir para que os profissionais sejam mais efetivos, assim como o fisioterapeuta, com o preparador físico e o professor de biomecânica. Para que o preparador físico passe o melhor programa de treino para seus atletas, ele tem que saber e precisa saber se o aluno ou algum deles tem alguma limitação, para que ele possa adaptar algum exercício ou até mesmo trocar. Só que para ele saber disso, é aí que entra o fisioterapeuta. Faz uma avaliação com ele para saber se tem alguma restrição de movimento e que junto com o professor de biomecânica, ambos fazendo junto a avaliação com o aluno, o atleta, eles vão saber onde tem as suas limitações no movimento. Um exemplo prático dessa atuação foi com a equipe multidisciplinar que ocorreu no Rio de Janeiro, que foi no Campeonato Sul-Americano.
de desportos aquáticos, que teve também a sua modalidade encerrada com a natação brasileira vitoriosa. Além de auxiliar os atletas em eventuais lesões ou doenças, o departamento médico ampara diretamente no controle da performance dos nadadores, como por exemplo, com o controle e medicação do nível lactato e sanguíneo. Nos últimos dias, o nadador já está mais cansado, porém, ele já entende que o trabalho de recuperação é essencial, não só para o torneio, mas para a sequência da temporada também. Isso completou o Dr. Marcos Bernoft. Aí nisso, o Marcos Bernoft ainda explicou que com excesso de lactato no sangue ocorre a acidose, que diminui o aproveitamento da glicose anaeróbica, que deixa os movimentos um pouco mais lentos ainda. Com o auxílio da tecnologia biomecânica, somente em Mar del Plata foi filmados mais de 68 vídeos, foram filmados, analisados e transmitidos para a comissão técnica. Com este recurso, os treinadores, atletas e o biomecânico Manuel de Moraes assistem novamente às provas e com base com os dados analisados, eles podem buscar ganhos de desempenho para os nadadores entre as etapas eliminatórias e finais.